E aí pessoal, beleza? Eu estava com saudades de vocês e agora estou de volta. Neste vídeo trago para vocês curiosidades arqueológicas encontradas pelo homem, e que até hoje não se sabe muito a respeito sobre elas. São mais teorias mesmo, pois vamos lá. Em primeiro lugar, as esferas de pedra da Costa Rica, ou bolas de pedra. São um conjunto de mais de 300 petrosferas na Costa Rica, localizada no delta de Quis na ilha de Cano. Localmente, são conhecidas como Las Bolas. São comumente atribuídas à extinta cultura de Quis e algumas vezes chamadas de esferas de Quis. Também conhecidas como esculturas de pedra da área do Istmo Colombiano. As esferas variam entre poucos centímetros a mais de 2 metros de diâmetro e podem pesar mais de 15 toneladas. As esferas estão localizadas em Palmar Sur, uma área de aproximadamente 10 hectares. Acredita-se que as pedras foram criadas por volta do ano 600, sendo a maioria datada depois do ano 1000, mas antes da colonização das Américas. O único método disponível para a datação das pedras é a estratigrafia, mas muitas pedras não estão mais em sua localização original. A cultura do povo que criou estas pedras desapareceu após a conquista espanhola. Em segundo lugar, o grande mistério de Pumapunco. Pumapunco é um sítio arqueológico composto de um grande complexo de templos e monumentos, localizado em Tiwanaku, Bolívia. O nome Pumapunco é originário da língua indígena e significa a área da Puma. O complexo de Pumapunco consiste de esplanadas, templos e monumentos, formados com pedra do estilo megalítico. O sítio principal possui 789 metros de comprimento por 485 metros de largura. A borda oeste de Pumapunco é ocupada pela plataforma lítica, um terraço de pedra de 25,8 de extensão. Este terraço é pavimentado com múltiplos blocos de enormes pedras. A plataforma lítica contém a maior pedra encontrada em todo o sítio arqueológico de Pumapunco e Tiwanaku. Baseado nas propriedades da rocha da qual foi extraída, é estimado que essa única pedra tenha 131 toneladas métricas. O núcleo das construções em Pumapunco consiste de argila, enquanto o acabamento consiste de areia e pedregulhos. Escavações no sítio de Pumapunco documentaram a existência de 5 épocas distintas de construção, além de pequenas reformas e remodelagens ocorridas em outras épocas. Durante seu apogeu, acredita-se que Pumapunco era um local incrivelmente maravilhoso, adornado com placas de metal polido, cerâmicas de cores brilhantes e ornamentado com quadros e peles, frequentado por sacerdotes e pela elite, que vestiam-se com roupas cerimoniais e joias exóticas. A compreensão da natureza deste complexo arqueológico ainda é limitada, devido à sua antiguidade, falta de provas escritas e o atual estado de elevada deterioração, tanto pelo desgaste natural, mas também devido à depredação causada por visitantes e saqueadores. Determinar a idade do complexo de Pumapunco tem sido o foco de pesquisadores desde a descoberta deste sítio arqueológico. Os especialistas determinam através de testes com radiocarbono que a construção da camada mais antiga ocorreu entre os anos de 535 a 600 a.C. Em terceiro lugar, Tiwanaku. Tiwanaku é um importante sítio arqueológico pré-colombiano situado próximo à margem sudeste do lago Titicaca, na província de Ingavi. Estudiosos das culturas andinas classificam esta civilização como os mais importantes precursores do Império Inca, florescendo como a capital administrativa e ritualística de um grande poder regional por mais de 5 séculos. O primeiro europeu a registrar a existência do sítio foi o conquistador espanhol Pedro Cieza de León. León deparou-se com os restos de Tiwanaku em 1549. Alguns especulam que o nome moderno Tiwanaku é relacionado ao termo Aimarata e Picala, que significa pedra no meio, em alusão à crença de que ficaria no centro do mundo. Entretanto, o nome pelo qual Tiwanaku era conhecida pelos seus habitantes se perdeu, uma vez que esse povo não deixou linguagem escrita. Em quarto lugar, Sacsayhuamán é uma fortaleza inca, hoje em ruínas, localizada a 2 quilômetros ao norte da cidade do Cusco, no Peru. Supõe-se que Sacsayhuamán foi construída originalmente com propósitos militares para defender-se de tribos invasoras que ameaçavam o Império Inca.
A construção foi iniciada pelo Inca Pachacuti, antes de 1438. Atualmente se pode apreciar somente 20% do que foi o conjunto arqueológico, já que na época colonial os espanhóis destruíram seus muros para construir casas e igrejas em Cusco. Da fortaleza se observa uma singular vista panorâmica dos arredores, incluindo a cidade de Cusco. A zona onde se encontra esta fortaleza corresponde, no desenho da cidade de Cusco, à cabeça de um puma. Pachacuti Inca Yupanqui, o nono Inca, redesenhou a cidade de Cusco e lhe deu a forma de um puma deitado. O puma é o guardião das coisas terrenas. Em quinto lugar, Stonehenge. O Stonehenge é uma estrutura composta, formada por círculos concêntricos de pedras, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas, onde se identificam 3 distintos períodos construtivos. Recolhendo os dados a respeito do movimento de corpos celestiais, as observações de Stonehenge foram usadas para indicar os dias apropriados no ciclo ritual anual. Nesta consideração, é importante mencionar que a estrutura não foi usada somente para determinar o ciclo agrícola, uma vez que nesta região o solstício de verão ocorre bem após o começo da estação de crescimento, e o solstício de inverno bem depois que a colheita é terminada. Desta forma, as teorias atuais a respeito da finalidade de Stonehenge sugerem seu uso simultâneo para observações astronômicas e a funções religiosas, sendo improvável que estivesse sendo utilizado após 1100 a.C. A respeito da sua forma e funções arquitetônicas, os estudiosos sugeriram que Stonehenge, especialmente os seus círculos mais antigos, pretendia ser a réplica de um santuário de pedra, sendo que os de madeira eram mais comuns em épocas neolíticas. No dia 21 de junho, o Sol nasce em perfeita exatidão sob a pedra principal. Segundo dados mais recentes, obtidos por arqueólogos, Stonehenge está relacionada com a existência do povoado do Rington. Este povoado, formado por algumas dezenas de casas construídas entre 2500 a.C. e 2600 a.C., situado em Durrington Valls, perto de Salisbury, é considerada a maior aldeia neolítica do Reino Unido. Segundo os arqueólogos, foi aí encontrada uma espécie de réplica de Stonehenge, em madeira. Em sexto lugar, Pirâmide de Quéops. A maior e mais antiga das pirâmides de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que sobrevive substancialmente intacta. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída como um túmulo para a 4ª dinastia egípcia do rei Khufu, Quéops em grego, ao longo de um período de 20 anos em torno de 2560 a.C. A Grande Pirâmide foi a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo por mais de 3,8 mil anos. Originalmente, essa pirâmide foi coberta por pedras que formaram uma superfície externa lisa, mas o que se vê hoje é a estrutura do núcleo subjacente, pois a primeira foi se desgastando com o tempo. Algumas partes do revestimento mais liso que cobria a estrutura ainda podem ser vistas em torno da base. As teorias científicas e alternativas sobre técnicas de construção da Grande Pirâmide são variadas, mas nenhuma comprovada assertivamente. Bom, agora vou ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.